adorar a Deus acima de tudo, quando não há recurso, quando nos falta tudo. É a adoração que movimenta os céus. É a adoração que faz com que Deus ouça a nossa voz. É muitas das vezes nas horas mais difíceis da nossa vida que nós temos que adorar. Paulo e Silas, quando estavam presos, eles adoravam. Milagres acontecem quando nós oramos, quando nós adoramos a Deus. Eu queria agradecer a Deus por mais um dia na presença do Senhor. Queria agradecer aos pastores pela oportunidade, agradecer aos irmãos aqui presentes. Queria convidar os irmãos a abrir a Bíblia Sagrada no livro do profeta Jeremias, no seu capítulo 38. Jeremias, capítulo 38. No domingo eu senti no coração de estar preparando uma palavra. O pastor não tinha falado que eu ia pregar, que eu ia trazer a mensagem. E Deus tinha me dado essa passagem há um tempo atrás. Só que eu achei uma passagem muito dura, muito pesada. E eu lendo essa mensagem, eu fiz uma pergunta que eu não tive a resposta. E eu fiquei meio tenso com essa mensagem. Mas como eu passei por coisas parecidas, então eu achei que era para eu poder passar para os irmãos. E eu quero poder me expressar o melhor possível para poder passar a mensagem. Eu não costumo fazer, mas eu queria dar um tema para essa mensagem, que diz: quanto maior o dom, maior vai ser a dor. Hoje em dia nós vemos pregadores que só pregam que vai dar bom, que vai dar certo, que você vai ser rico. Não estou dizendo que a gente tem que ser pobre, tá? Vendendo prosperidade, o evangelista Rafael. E é o que mais a gente vê por aí. Eu quero que todo mundo seja rico, todo mundo seja próspero, mas que ninguém se perca. De que adianta a gente ganhar o mundo todo e no final a gente perder a nossa salvação, que é o que tanta gente busca? E não foi diferente na vida do profeta Jeremias. O profeta Jeremias, ele começou novo a sua caminhada. Mas eu queria vir primeiro no capítulo 38, para que nós venhamos a entender tudo o que esse homem passou. Vamos dar início. Jeremias no poço. Eu vou ler do capítulo 2, tá? Porque o início é falando o nome das pessoas que jogaram ele no poço. No verso 2 vai dizer: assim diz o Senhor, todos aqueles que ficarem em Jerusalém morrerão por guerra, fome ou doença. Mas os que se renderem aos babilônios viverão. A recompensa deles será a vida. Eles viverão. Assim diz o Senhor, a cidade de Jerusalém certamente será entregue ao exército do rei da Babilônia, que a conquistará. Então os oficiais dos israelitas foram ver o rei e disseram: esse homem deve morrer. Suas palavras vão desanimar os poucos soldados que nos restam, bem como todo o povo. Ele não busca o bem, mas a desgraça da nação. O rei Zedequias concordou e disse: façam o que quiser com ele, não posso impedi-los. Então os oficiais israelitas disseram a Jeremias: de sua cela baixarem por meio de cordas para dentro de um poço vazio no pátio da prisão. O poço pertencia a Malquias, membro da família real. Não tinha água. O que tinha dentro do poço? Lama. Uma camada de lama no fundo do poço. E Jeremias ficou atolado nela. Só até aqui. Eu achei essa palavra muito dura, pelo simples fato
terceiro profeta Jeremias, um homem escolhido por Deus para pregar o Evangelho, e ele ter parado dentro do poço na lama. E eu me fiz algumas perguntas. A primeira pergunta foi: como que um profeta do nível espiritual, da intimidade que ele tinha com Deus, ele perguntava a Deus e respondia, foi parar dentro do poço cheio de lama? Por que Deus permitiu isso? Deus é mau? Deus gosta de fazer os seus servos sofrerem? Tudo tem um propósito. É assim na minha vida, é assim na vida de vocês, foi assim na vida do profeta. A lama não foi para matar o profeta pelas mãos dos homens que jogaram, sim, eles queriam que ele morresse. Mas pelo propósito de Deus, a se cumprir na vida dele, não era para matar. Imagina um profeta do nível de Jeremias, todo sujo de lama, largado para morrer. E eu me fiz a segunda pergunta: por quê? Por que o ímpio prospera? Por que ele prospera e o justo perece? Eu creio que muita gente já fez essa pergunta. E quando eu fiz essa pergunta, eu não obtive resposta. Lendo essa mensagem, muitas pessoas vão falar: não cobiça o tesouro do ímpio, como diz, se eu não me engano, em Provérbios. Mas não é só essa resposta. A gente precisa de algo a mais. O ímpio, ele pode demorar a perecer, mas ele perece. Muitas das vezes a gente não consegue ver o ímpio perecendo. A gente vê um monte de justo perecendo. A gente vê um monte de pessoas retas que estão caminhando, que estão buscando perecendo. Mas o ímpio a gente vê com a melhor casa, o melhor carro, comendo o melhor dessa terra, e o justo simplesmente sempre perecendo. Mas como disse o tema dessa palavra, quanto maior o dom, maior a dor. Tem que ter marca. Tem que ter aquela coisa para você lembrar da onde você veio, quem você era, o que Deus te transformou. O apóstolo Paulo foi até o terceiro céu, certo? Quem crê comigo diz amém? Amém. Em nenhuma das 13 cartas que o apóstolo Paulo escreveu, ele descreveu o que ele viu, o que ele ouviu naquele lugar. Pelo contrário, ele diz que ganhou um espinho na carne, certo? E o mensageiro de Satanás o esbofeteava, certo? Para quê? Para que ele não ficasse soberbo com o que ele viu. Porque Deus não divide sua glória com ninguém. Imagina um homem que foi, viu coisas maravilhosas e não descreveu. Ele poderia muito bem ficar soberbo. Então Deus não permite determinadas situações. Se nós formos entender por que um homem desse nível, que é o profeta Jeremias, que todo mundo chama ele de chorão, e eu fiquei perguntando, será que ele não tem motivo para chorar? Vamos ver no capítulo 1. Vamos entender um pouquinho do que aconteceu com Jeremias? Capítulo 1, verso 4. O chamado de Jeremias e as suas primeiras visões. O Senhor me deu esta mensagem. Eu o conheci antes de formá-lo no ventre da sua Mãe. Antes de nascer, eu te separei e o nomeei para ser Profeta. entre as nações. Então, eu disse ao Senhor, eu disse a Deus: ó Senhor soberano, não sou capaz de falar o seu nome, sou jovem demais. E o Senhor respondeu: não diga sou jovem demais, pois você irá onde eu o enviar, dirá o que eu lhe ordenar. Eu não tenho medo, não tenha medo do povo,
pois eu estarei com você e o protegerei. protegerei. Eu, o Senhor, falei. Então estendeu a mão e tocou na boca de Jeremias e disse: coloquei as minhas palavras na sua boca. Hoje lhe dou autoridade para enfrentar nações, reinos, para arrancar, derrubar, para destruir, arrasar, para edificar e plantar. Deus fez inúmeras promessas para o profeta. E do capítulo 1 até o 37, aqui não diz que é o diabo, mas a gente entende que é algo espiritual. Quando a gente vê muita perseguição na vida dos cristãos, nós entendemos que é o inimigo tentando nos calar, nos paralisar. E do capítulo 1 até o capítulo 37, nós vemos o diabo tentando matar e calar o profeta. Mas ele não consegue. E o que eu entendo com isso? Que quando o diabo não consegue nos calar e nos matar, ele tenta nos sujar. Ele prepara armadilhas para que nós venhamos a tropeçar. Ele prepara ciladas, ele usa pessoas para que nós venhamos a nos desmoralizar, nos indignar com aquela situação. Ele não pode tocar na nossa vida, mas ele usa pessoas para tocar. Ele não pode chegar e falar, calar a nossa boca, quando Deus colocou a mão e disse, vai, profetiza. Mas ele pode usar pessoas para poder te diminuir, te envergonhar, até você cair, ir até o fundo do poço. Olha o que eu disse, indignar. No seu capítulo de número 12 de Jeremias, eu disse também que o profeta Jeremias perguntava e Deus respondia. Foi assim no capítulo 1. Vamos ver no capítulo 12. Jeremias questiona a justiça de quem? Senhor. Senhor, tu sempre me faz justiça quando eu apresento uma causa diante de ti. Portanto, desejo fazer uma Queixa. porque os perversos são tão prósperos, porque os desonestos vivem em paz. Tu os plantastes? Tem mais, mas vai ficar muito grande. Jeremias pergunta no verso 1, Deus responde no verso 5. Então o profeta pergunta, Deus responde. É intimidade ou não é? A resposta de Deus foi a seguinte: se correr com um homem, o deixa cansado, Jeremias. Como poderá competir com cavalos? Se tropeça e cai junto ao campo aberto, o que fará nas matas junto ao Jordão? Deus respondeu com uma pergunta. E eu fiquei tentando entender o que Deus tinha falado com isso. Eu fiquei doido. E eu lendo mais para frente, eu entendi que o profeta, ele teve todos os motivos para ser chorão. Deus falou para o profeta o quê? Jeremias, você pode ser bom, você pode ser justo. Se você me obedecer, continuar fazendo o que eu estou te mandando, vamos nos encontrar no reino. Mas você precisa ser bom, não bom de bondade. Você precisa ser bom em algo. Você precisa ser bom no que eu mandei você fazer. Pregar. Para de questionar, vai. Não me questiona, vai. Seja bom no que eu te mandei. Uma coisa tão simples e eu fiquei me elaborando tanta coisa na cabeça. E o profeta é humilhado, perseguido, escarnecido. Todo mundo zombava dele.
E eu queria convidar os irmãos para abrir a Bíblia Sagrada no Salmo 73, que eu vou provar que não foi só o profeta que se indignou com Deus. Salmos 73, o Salmo de Asaf. Asaf era levita. Asaf, ou ele fazia, os salmos são ou poesias ou cânticos. E eu creio que eles estavam reunidos e eles falaram, isso aqui não está na Bíblia, tá? Eu estou pensando. E Asaf, Deus te deu algum louvor, alguma poesia hoje? Lê pra gente, canta pra gente. Eu. Vamos ler? Estão preparados? Estamos. Vamos lá. E Asaf já começa o quê? Certamente Deus é bom para Israel e para os que têm coração puro. Ele exalta o nome do Senhor, ele bota Deus em primeira instância. Mas no 2 ele já começa. Quanto a mim, quase tropecei. Meus pés escorregaram e quase caí, pois tive inveja dos orgulhosos. Quando vi prosperar, apesar de sua perversidade, levaram uma vida sem sofrimento. Têm um corpo saudável e forte. Não enfrentam dificuldades, nem estão cheios de problemas como os demais. Ostentam orgulho como um colar de pedras preciosas. Vestem-se de crueldade. Seus olhos cobiçam mais e mais. E o coração vive cheio de intenções. Cheio de más intenções. Zombam e falam maldades. Em seu orgulho ameaçam a usar de violência. Falam como se fossem donos dos céus. Suas palavras arrogantes percorrem a terra. Aleluia, glória a Deus. Asaf ficou indignado. Muita gente larga o ministério simplesmente pelo fato de se indignar com algo. Ficar chateado, ficar triste, porque ouviu alguma coisa, porque falaram algo. O profeta, o salmista aqui, ele poderia ter falado: me irei, me indignei, o justo perece, o ímpio prospera, não quero mais louvar. Quem escreve o Salmo 74? Asaf. Agora vamos voltar um pouquinho para Jeremias, para não perder o contexto. Jeremias 20 agora. Está acabando. Vou levar o pastor. Jeremias 20, verso 7. O que Jeremias faz aqui de novo? Uma queixa para Deus. E ele diz: ó Senhor, tu me constrange, e eu me deixei constranger. És mais forte do que eu, e prevalece. Agora sou motivo de zombaria todos os dias. Todos riem de mim, porque abro a boca para gritar violência e destruição contra a cidade. Essas mensagens são do Senhor, e me transformaram em alvo constante de piadas. Mas sou digno de que nunca mais mencionarei o Senhor. Aqui Jeremias está falando para Deus: nunca mais vou pregar. Asaf falou: nunca mais vou louvar. Não quero mais saber da igreja. Estou sendo zoado. Estão me escarnecendo. Estão falando mal de mim. Estão perguntando cadê o meu Deus que não me ajuda. Eu sou profeta e eu estou vivendo a pior fase da minha vida. Mas olha o que ele fala depois.
suas palavras arde como um fogo em meu coração. É como um fogo em meus ossos. Estou cansado de tentar contê-las. É impossível. Você pode falar, eu não vou mais louvar porque eu não estou vendo nada acontecer, mas tu vai. Você pode falar, eu não vou mais pregar porque ninguém me escuta, mas você vai pregar. Você pode falar, eu não falo mais de Deus para ninguém na minha vida, mas a primeira pessoa que fala, ora por mim, você está lá orando, porque você tem chama. A chama está dentro de você, está dentro de mim, está dentro dos meus ossos, está dentro do nosso corpo. Aquela mesma chama que lá atrás fez a sarça queimar e não se consumir. A chama de Deus. Deus tocou na boca do profeta. E o profeta se indignou porque ele não via nada acontecer. O profeta ficou com raiva porque ele via o justo, que era ele, sofrendo, e o ímpio prosperando. Nem o filho pródigo aguentou a lama. Ele gastou tudo que ele pegou. Quando ele foi lá para os porcos, ficou na lama, ele lembrou do pai e voltou. Mas o profeta não, o profeta permaneceu. Ele lembrou das promessas que Deus tinha feito para ele no versículo 1. Ele não desistiu do chamado. Ele não desistiu de pregar. Será que é bom ficar na lama dentro de um poço? Mas o profeta ficou. Ele esperou, porque ele sabia que viria o socorro para ele. No capítulo 38, verso 7, vai dizer que o etíope Ebed-Meleque, oficial importante da corte, soube que Jeremias estava no poço. Naquele momento, o rei julgava um caso junto aos portões de Benjamim. Então Ebed-Meleque saiu apressadamente do palácio para falar com ele. Ó meu senhor, meu rei, disse esses homens que fizeram muito mal em colocar o profeta Jeremias no poço. Logo ele morrerá de fome, pois não há mais pão na cidade. Então o rei disse a Ebed-Meleque: leve 30 homens e dê suas ordens. Tire o profeta do poço antes que ele morra. O inimigo pode ter tentado jogar Jeremias no poço para que ele viesse a morrer. Mas Jeremias resolveu obedecer às ordens de quem deu, que foi Deus. Eu não creio que ele ficou lá no poço esperando para morrer dormindo. Não tinha mais pão, não tinha mais nada. Se fosse um poço com água, tudo bem, ele estava bebendo água, mas não tinha, era lama. Todo sujo. Um profeta do nível desse profeta. Um profeta do nível de Jeremias foi parar dentro do poço. Foi humilhado do capítulo 1 até o verso 37 e depois também. Mas ele continuou com a sua fé em Deus. Ele continuou pregando, ele continuou profetizando o que iria acontecer. Foi um grande homem de Deus. Ele não deixou que situações, calamidades, dificuldades o parassem. E por que a gente não, só pelo simples fato de muitas das vezes a gente não está vendo coisas acontecer, a gente quer parar? Nós vemos hoje aí milhões de pessoas que são homens de Deus, que ganham muito dinheiro na internet. Será que esses homens têm marcas? Muitos deles foram chamados por Jesus de fariseus hipócritas, raças de víboras. Nós temos que ver a quem nós estamos dando ouvidos. Tem muitas pessoas que estão pregando só prosperidade e riqueza e esquecendo da salvação. O que nós viemos a buscar é salvação. A riqueza, a prosperidade, o carro, a casa, a consequência.
Deus nos dá. Nós temos que ter isso conosco. O que está escrito no livro de Isaías 64, verso 4? Porque desde o início do mundo, nenhum ouvido ouviu, nenhum olho viu um Deus semelhante a ti, que trabalha em favor daqueles que o esperam. Se o profeta tivesse tentado fugir, se o profeta tivesse resistido, se o profeta tivesse reclamado, se o profeta tivesse murmurado, se o profeta tivesse desistido ali de tudo que ele ouviu, ele entendeu que quando Deus está no silêncio, ele está trabalhando, como disse o louvor. Muitas das vezes, as pessoas nos atiram no poço, deixam ser usadas pelo inimigo, porque essas pessoas aqui não eram pessoas que conheciam Jeremias. Eram as pessoas que estavam próximas dele. Muitas das vezes não é as pessoas de fora, de longe, os nossos inimigos. Muitas das vezes são as pessoas próximas. Qual é a diferença de José do Egito? Teve um sonho que ia governar, contou para os irmãos, foi humilhado, escarnecido, jogado dentro de uma cisterna, de um poço. Só que Deus, ele inverte a situação. José estava lá embaixo. Quando as pessoas nos jogam para baixo, elas vão fazer o quê? Elas não vão jogar e vão embora. Elas vão olhar para ver se... Será que tem como ele sair de lá? Ela olha de cima para baixo. Quem está de baixo olha para cima. O que aconteceu com José quando ele virou governador? Os irmãos dele estavam onde? Ajoelhados e ele em pé. O que aconteceu com Jeremias? Saiu de lá todo sujo, mas depois virou um grande profeta. O poço foi o limite dele. O poço foi para que ele aprendesse a lidar com tudo aquilo que foi falado. Deus falou que ele ia profetizar em meio às nações para ele não ter medo dos homens. E ele questionou Deus. O poço foi um aprendizado para a vida dele. Muitas das vezes o fundo do poço não é o final. É uma rampa de acesso para você chegar onde Deus quer. Esses homens, eles não foram simplesmente jogados, eles foram plantados. Deus plantou, arrancou com raiz e tudo e fez eles chegarem onde Deus queria. E vai ser assim na minha e na tua vida. A dificuldade vai vir. E a pergunta é, será que estamos preparados para quando ela vier? Tem muita gente que quando está com o melhor carro, a melhor casa, comendo o melhor dessa terra, ela vira e fala, sou igual ao apóstolo Paulo. Sei viver do muito e sei viver do pouco. Será que sabe? Será que ainda lembra? Será que quando tiver que viver do pouco, vai saber? É muito difícil às vezes nós falarmos de determinadas situações quando nós estamos bem. É muito complicado nós chegarmos e decretarmos uma situação, estarmos com um olhar de altivez lá, falando muito bem, falando bonito, quando está tudo mil maravilhas. Porque quando a crise vier, se não tiver alicerçado na rocha, se construiu a casa na areia, o vento vai vir e vai derrubar, como diz a palavra de Deus. Jeremias pregou 40 anos. Tem muitas pessoas que querem glória, querem mérito. Jeremias pregou 40 anos, morreu cativo. Mas foi um grande profeta. Moisés libertou o povo, mas não entrou na terra prometida. Mas foi um grande profeta. O apóstolo Paulo,
Depois de Cristo, para mim, foi o maior pregador. Fundou a igreja. Cuidou de pessoas. Deixou um legado. E falou que lutei o bom combate. Morreu. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Foi um grande pregador. Estevão foi apedrejado. Mas o que aconteceu antes? Ele olhou para o céu e viu o céu aberto. Viu Jesus esperando ele. João. Ai, Deus. João foi largado numa prisão. Teve visões do Apocalipse. E o que ele viu? Os anjos falando: Santo, 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 Santo. Cadê o sucesso? Ah, Deus. Eu não estou falando que ninguém aqui tem que ser rico. Eu não estou falando que não tem que ser próspero, que não tem que ter o melhor dessa terra. Tem. Mas o sucesso te deixa marca. O sucesso, ele obedecer é difícil. Ainda mais quando você demora a ver as coisas acontecer. Deus não perdeu o controle da tua vida. Verdade, Senhor. Aleluia. Os dias maus, difíceis, vão vir. Mas é para testar a sua fé, para provar como é que você vai se comportar. Tenha fé em quem te fez a promessa. Vai acontecer. É no tempo de Deus. Não antecipe as coisas, porque você não está vendo nada acontecer. Deus trabalha para aqueles que o esperam. O Salmos 40 diz: esperai com paciência no Senhor. Não antecipe, não pule etapas. Vai acontecer. A dificuldade, quando vier, faz igual louvor. Ora. Mas quando os dias bons vierem, continua orando. Continua louvando. Quando a tua promessa chegar, fala: foi Deus que me deu. Não fala: eu consegui. Foi Deus que deu. Esteja preparado para o novo de Deus chegando na tua vida. Não venhamos a ficar soberbos quando alcançarmos o que Deus tem preparado para a nossa vida. Não venhamos a humilhar quem nos humilhou. Não venhamos a querer mostrar, esfregar na cara de quem poderia ter te ajudado e não te ajudou. Seja fiel. Continua orando pelos aqueles que te maldisseram. Continua fazendo tudo que todos esses homens fizeram. E a resposta que eu tive para o fato do ímpio prosperar: o ímpio, ele busca todas as riquezas dele voltadas para a terra, aonde o ladrão rouba, a traça corrói e a ferrugem destrói. Nós temos que voltar as nossas riquezas, construir, buscar para Deus, para o reino, porque lá a traça não destrói, não tem ladrão para roubar.
e não tem ferrugem para corroer. Mais uma vez, não estou falando que nós não temos que ser prósperos, que nós não podemos ser ricos, que nós não podemos crescer na vida. Vamos em nome de Jesus. Mas nós temos que cumprir os mandamentos. Não esquecer de quem nos prometeu e de quem foi fiel para cumprir. Se mantermos fiel, Deus vai nos honrar tremendamente nessa terra. Mas que nós não venhamos a nos corromper com o mundo, para que nós não venhamos a perder a nossa salvação. E assim eu agradeço a oportunidade. Desculpa a palavra dura, mas foi o que Deus falou ao meu coração.